dia, criançada do primeiro aninho! Como vão vocês? Espero que estejam muito bem, estejam ótimos, que estejam bem dispostos, com muita energia para assistirmos mais uma aula de geografia. Hoje a nossa aula vai ser bem interessante, vamos falar sobre paisagem, vamos citar também as paisagens da nossa cidade de Teresina. E aí, estão preparados? Estão animados para a nossa aula? Então todo mundo aí ligadinho, prestando atenção, que vai começar agora a aula de geografia da professora Lana Ferreira, tá bem? Então vamos lá? As paisagens de Teresina é o conteúdo da nossa aula de hoje. Bom, a habilidade a ser trabalhada em nossa aula será descrever paisagens de Teresina, elaborando desenhos simples para representar os elementos e dinâmicas naturais e culturais observadas. Então, nós vamos falar de paisagens, tá bom? Das paisagens naturais e culturais. Mas primeiro é interessante a gente saber o que é paisagem. Vocês já ouviram falar certamente nesse nome, não é, crianças? Mas vocês sabem o significado desta palavra paisagem? Bem, paisagem é tudo aquilo onde o que podemos perceber no ambiente, tá bom? A paisagem é aquilo que nos remete a sensações no visual, no olfato, podemos sentir o cheiro daquele local, ver aquele local, sentimentos, sensações que nós podemos sentir naquele local, se é uma sensação de sossego, de paz, ou um ambiente bem movimentado, tá bom? Então, paisagem é tudo isso que representa na nossa visibilidade, na nossa sensação de um ambiente, ok? E nós iremos tratar agora das paisagens naturais. Vamos saber o que é isso? Bom, aqui diz que paisagens naturais são aquelas em que não houve qualquer ação do ser humano, ou seja, não sofreram transformações causadas pelo homem, possuem apenas elementos naturais, como montanhas, rios, mares, rochas, vegetação, animais, etc. Então, uma paisagem natural, ela não foi modificada pelo homem. O homem não chegou naquele lugar fazendo transformações. Ela é uma paisagem nativa, natural, não houve construções, intervenções humanas nessa localidade. Vocês conhecem algum lugar que demonstra paisagem natural? Bom, vamos ver alguns exemplos de paisagens naturais. Olha só, aqui temos 4 imagens que remetem paisagens naturais. Vocês certamente já passearam em algum desses locais. Vamos ver quais deles vocês já foram. Olha só, temos aqui essa paisagem natural de rio, serras, né, que é um conjunto de montanhas. Serras é um conjunto de montanha. Temos aqui montanhas, vegetações, árvores, não é? Então, aqui é um espaço, uma paisagem muito bela, natural, que não foi interferida pela ação do homem, tá ok? E significa o quê? Quer dizer que ninguém foi lá, quer dizer que nenhum homem pisou nesse lugar, já que é uma paisagem natural, que não foi modificada pela ação do homem? Não significa dizer isso. As pessoas sim visitam esses locais naturais, admiram, se encantam com a beleza desses locais, dessas paisagens, mas o que acontece é que não houve, de fato, construções, obras naquele local que modificasse aquela realidade da paisagem natural, tá ok? Também temos aqui uma outra paisagem
Paisagem natural, que é o quê? Vocês conhecem bem, não é, crianças? Exatamente, a vista de uma praia. Olha aqui, temos a maresia, a areia, esse céu azulzinho, bem ensolarado, não é? Então, muitos de vocês já passearam nesse local, não é, crianças? Então, aqui é uma paisagem natural, tá bem? A praia. Também nós temos, como paisagem natural, essa imagem, tá? Que são essas rochas, tá bom? Alguns já devem ter conhecido, no nosso estado existe locais assim, tá ok? Então aqui são rochas de uma paisagem natural, tá bom? E também nós temos uma outra imagem de paisagem natural, como vocês estão vendo aqui, essa tipicamente uma floresta, né? Que tem muita vegetação, muita arborização, muito verde, muita plantação, tá bom? Então, aqui temos 4 exemplos de paisagens naturais, que não foram interferidas pela ação humana, mas, com certeza, visitações de pessoas nesses locais sem interferir na paisagem. Então agora vamos ver o que é a paisagem cultural. A paisagem cultural, ela é muito importante para a nossa sociedade, porque na paisagem cultural as construções são feitas para a nossa melhoria de qualidade de vida, para suprir as nossas necessidades econômicas, sociais, culturais, ok? E não esquecendo também da grande importância que tem a paisagem natural, tá bom? A paisagem natural, ela nos oferece toda a matéria-prima que nós precisamos para a nossa sobrevivência, para o nosso sustento, como a madeira, os nutrientes das plantas, os alimentos, os metais. Então, tudo isso é muito importante. Agora vamos ver o que é paisagem cultural. Vamos lá? Bom, aqui diz que paisagem cultural é o ambiente que apresenta elementos naturais e elementos culturais, ou seja, é o ambiente que já sofreu intervenção humana. Sabemos que o ser humano, desde os primórdios de sua existência, estabelece relações com o meio em que vive, usando os recursos naturais disponíveis para sua sobrevivência e adapta-o segundo as suas necessidades. Então, a intervenção do homem na natureza modifica aquele local, mas tudo isso é em prol de uma melhor qualidade de vida para aquela sociedade, para aquela população, tá bom? Podemos ver aqui uma imagem de um local que foi modificado pelo homem, que houve intervenção humana. Certamente, esse local ele era uma natureza, ele era uma paisagem natural, que ao longo do tempo, ao longo dos anos, foi se construindo, né, vários edifícios, várias construções para suprir a necessidade do povo dessa localidade. Então, aqui temos edifícios, casas, lojas, supermercados, hospitais. Tudo isso é muito importante para que possamos ter um melhor meio de vida, tá bom? Infraestrutura, avenidas, ruas, tudo isso foi construído e modificando assim a paisagem de forma que antes era natural e passando a ser cultural por causa da intervenção do homem, da intervenção humana, ok? Aqui também temos uma paisagem natural da nossa cidade de Teresina. Vamos ver que lugar é esse? Esse aqui é o Parque Encontro dos Rios. Então, esse local fica na zona norte da nossa cidade.
É um ambiente natural, como vocês estão vendo aqui, tá bom? Dessa parte aqui é natural, não houve intervenção do homem. Vemos aqui o encontro de dois rios, tá bom? Então aqui é um exemplo de paisagem natural que nós temos em nossa cidade. O encontro dos rios, tá bom? Temos aqui também um outro exemplo de paisagem natural, que é o Parque Floresta Fóssil. Vou dar um destaque bem importante para esse lugar, porque ele é muito especial. Sabe por quê? Porque aqui é o único lugar do Brasil que existe esse parque paleontológico, tá bom? É um local muito especial, pois não existe nenhum lugar do nosso país, senão aqui na nossa cidade, Teresina, que inclusive fica em um meio urbano, fica em um local dentro da cidade. Olha só que interessante, não é? Então, o Parque Floresta Fóssil, nós temos vegetações raríssimas, que devem ser muito apreciadas. Por quê? Porque são fósseis de árvores que viveram há mais de 250 milhões de anos, criançada. E sabe o que isso significa? Faz muito tempo que essa vegetação existiu nesse lugar, tá? E, inclusive, antes mesmo dos dinossauros, da era dos dinossauros. Olha só que interessante, nós temos essa beleza rara aqui na nossa cidade, Teresina, que vale a pena visitar, tá bom? Lá tem guia turístico, tem uma pesquisadora que ela ensina tudo sobre o que existe aqui nesse local, então é muito interessante, crianças. Então aqui vamos dar o foco para esta paisagem natural tão rara que existe no mundo, não é? Então é isso. Aqui na floresta, no Parque Floresta Fóssil, existem vegetações fossilizadas de milhões de anos atrás. É preservada, é conservado esse local. Não pode haver intervenção humana, de construções, tá bom? Então é um ambiente 100% natural que deve ser preservado, tá bom? Então é isso. Agora vamos aqui para uma outra paisagem natural de Teresina, que é o Rio Poti, tá bom? O Rio Poti, que banha a nossa cidade, não é? O nosso estado, ele fica, é uma paisagem natural que conhecemos, corta a nossa cidade, né, Teresina. E aqui nós vemos a presença de elementos naturais, como rio, temos árvores, muita vegetação. Então isso não foi interferido pelo homem, tá bom? Agora vamos para um elemento cultural da nossa cidade de Teresina, que é a Avenida Frei Serafim. Essa avenida que é muito conhecida, todos com certeza devem ter passado aqui por esse espaço, por essa localidade, tá? Então, vemos aqui muitos elementos de paisagem cultural, que foi aquela paisagem sofrida pela intervenção humana. Temos prédios, igreja, escola, temos moradias, supermercado, muita coisa interessante nessa localidade, hospitais. Então, tudo isso foi construído para favorecer, para suprir as necessidades do nosso povo, da nossa sociedade, tá bom? Então, isso é muito importante. A intervenção cultural, ela vem para isso, para suprir as necessidades de um povo na questão social, econômica, tá bom? Alimentícia, saúde, esporte, lazer e tudo mais. Outra paisagem cultural que nós temos em nossa cidade é o Parque da Cidadania, que é um parque muito bonito, que existem muitas construções nessa localidade,
E como vemos aqui, existem algumas vegetações, algumas árvores, como vocês estão vendo aqui. Mas não significa dizer que aqui é uma paisagem natural. Então, essa vegetação, ela foi colocada, essa arborização foi feita propositalmente para enfeitar o parque, para embelezar o parque. Não necessariamente quando nós vemos elementos naturais, como vegetação, arborização em um local, não significa dizer que aquele espaço ele é natural, aquela parte. Não. Muitas vezes também ela pode ter sido feita, criada, projetada pelo homem, tá bom? Para enfeitar, deixar mais bela aquela paisagem cultural, ok? Então aqui temos essa paisagem muito verde, mas foi uma vegetação que foi colocada pelo homem nesse local. Não é uma paisagem natural, tá bom? Então aqui é uma paisagem cultural. Também temos como paisagem cultural essa imagem, tá bom? Que é inclusive o cartão postal da nossa cidade, a Ponte Estaiada. Temos aqui avenidas, prédios, muitos estabelecimentos, moradias. Então aqui também retrata uma paisagem cultural da nossa cidade, tá bem? Que tem uma mistura também de natural, como vocês estão vendo aqui esse rio, tá bom? Essa parte aqui é natural, mas o que foca mesmo, o que existe de mais implementação nessa imagem são os elementos culturais que a natureza sofreu pela intervenção do homem, tá bom? Construção de pontes, avenidas, tá ok? Moradia de estabelecimentos, prédios, tá bom? Agora, crianças, vamos para a nossa atividade de classe de geografia. Vamos colocar em prática o que nós aprendemos. Esse assunto é muito fácil, é muito legal. Eu espero que vocês estejam, todo mundo, aprendendo bem e vamos aqui colocar o que nós aprendemos em nossa aula, tá bom? Então vamos lá. Nessa questão diz o seguinte: de acordo com o que você aprendeu sobre os tipos de elementos e paisagens de um local, preencha os espaços corretamente. Então nós temos aqui 3 alternativas, tá bom? Aliás, temos aqui dessas 3, vamos ver qual delas se encaixa, tá bom? Nessas informações, ok? Então, na letra A diz o seguinte: é o ambiente que apresenta apenas elementos da natureza. Ou seja, nesse tipo de área não há intervenção humana. Então, essa afirmação está se remetendo a qual tipo de paisagem, crianças? Cultural ou natural? Muito bem, paisagem natural, porque na paisagem natural não existe intervenção humana, tá bom? Os elementos que existem nessa paisagem são elementos naturais. Agora vamos aqui para a letra B, que diz: é o ambiente que apresenta elementos naturais e elementos culturais. É o ambiente que já sofreu intervenção humana. Então, por exemplo, lembra da imagem que a gente acabou de ver da Ponte Estaiada? Nós vemos ali muitas construções da ponte, avenidas, edifícios, prédios, e também existe ali um pouco da paisagem natural, que é ali o rio Poti, não é? Lembram? Então, é um exemplo dessa definição, tá bom? Então, nós podemos dizer o quê? Que essa definição se remete a qual tipo de paisagem? Cultural ou natural? Muito bem, a paisagem cultural, que foi o que mais prevaleceu na imagem que nós vimos, tá? Ambiente que apresenta elementos naturais e culturais, ou seja, o ambiente que já sofreu intervenção humana. Agora aqui na letra C, nós temos: mesmo que existam elementos da natureza em meio a locais modificados pelo homem, dizemos que é
Então, de novo, mesmo que existam elementos da natureza em meio a locais modificados pelo homem, dizemos que é o quê? É uma paisagem cultural ou natural? Bom, se está sendo modificado pelo homem, então é o quê? Muito bem, paisagem cultural. Se existe construções que são claramente visíveis, que foram feitas pelo homem, então sim, é uma paisagem cultural, embora existam ali naquele local também elementos naturais, tá bem? Vamos para a próxima, que diz assim: circule os elementos culturais de Teresina. Então nós temos aqui 5 imagens da nossa cidade e nós vamos circular os elementos culturais, ok? Então nós temos aqui nessa primeira imagem, olha só, o que vocês lembram, para quem já passeou nesse lugar, lembra bastante. Aqui é uma imagem de uma parte do Parque Poticabana, no Parque Poticabana, que é um local de muito entretenimento, não é? Passeio, lazer. Então, esse local é um elemento cultural ou natural de Teresina? Muito bem, é um elemento cultural, não é? Nós vemos claramente que existem várias construções ali em prol do lazer, né? Para as pessoas irem lá relaxar, praticar esportes, passear, brincar, não é? Então, sim, vamos circular, elemento cultural. Agora vamos aqui para a segunda imagem, que vamos ver o quê? Vemos aqui um rio, tá? Certamente esse rio parece ser o rio Parnaíba. Temos aqui vegetação, arborização, um montinho ali de areia. Então, essa imagem, ela nos mostra que é uma imagem de elementos naturais ou culturais. Elementos naturais, muito bem. Então, nós não vamos circular essa segunda imagem. Agora, vamos aqui para a terceira imagem. Então, nessa imagem que nós vemos alguma arborização, mas vemos claramente construções feitas pelo homem, não é? Como aqui o chão, esses monumentos, igreja. Então, essa imagem remete a quê? A elementos culturais ou naturais de Teresina. Exatamente, elementos culturais. Então, sim, vamos circular, tá bom? Agora aqui, nessa quarta imagem que nós vemos do Parque Floresta Fóssil, não é? Aquele parque, aquele sítio paleontológico tão interessante, não é? Então, aqui nós vemos elementos naturais ou culturais. Elementos naturais, não é? Então, que devem ser bem preservados, bem conservados, porque nesse local existem 70 troncos de árvores que existiram há milhões de anos atrás, antes mesmo dos dinossauros. Então, esse parque, que é tão importante, eles têm elementos naturais. Muito bem, então não vamos circular. Agora aqui na última imagem, o que é que a gente vê? Nós vemos uma área urbana, vamos ver aqui muitos elementos culturais, não é? Vemos aqui muitos prédios, muitas moradias, ponte, avenidas, não é, criançada? Então, claramente esse local nos remete a elementos o quê? Naturais ou culturais? Exatamente, culturais. Então, vamos circular. Muito bem. Agora, vamos aqui para a próxima, que diz: observe as duas formas de paisagens da cidade de Teresina e dê exemplos de cada tipo dessas imagens abaixo. Então, vemos aqui uma imagem de Teresina, olha só. Aqui é que, vocês lembram o que é isso? Isso aqui é o Rio Poti, que corta a nossa cidade, nossa capital. Então, aqui nós vemos elementos que dizem o quê? O que é que nos mostram aqui? Temos rio, não é? Temos muitas árvores, muita arborização, muita vegetação. Então,
na paisagem natural, o que é que nós podemos dizer sobre essa imagem? Isso mesmo que acabamos de falar. Rio, árvores e vegetações, não é mesmo? Muito bem. Agora nessa segunda imagem, que também é uma parte da nossa, retrata uma parte aqui da nossa cidade de Teresina. O que nós vemos? Nós vemos muitas construções, não é mesmo, crianças? Vemos aqui muitos prédios, muitas casas, muitos estabelecimentos aqui, avenidas, ruas, não é? Então, o que podemos dizer da paisagem cultural desse local? Exatamente isso. Olha só, prédios, casas, avenidas. Muito bem. Agora aqui, marque um X na imagem que demonstra uma paisagem natural de Teresina. Então, vamos lá. Nós temos aqui essa avenida que fica situada na zona norte da nossa cidade, tá? Que ela é muito arborizada, mas ela existe uma modificação nela aqui, nessa avenida, né? Calçamentos, avenida, postes, tudo isso sofreu intervenção humana. Então ela não vamos Não vamos marcar um X. Nós temos aqui essa imagem que é da floresta fóssil que nós temos. Então essa imagem aqui dessa vegetação toda natural, tá bom? Então aqui vamos dizer o quê? Vamos marcar um X, muito bem. Agora aqui, crianças, nós temos aqui essa bela árvore com muitas flores, muito florido, muito bonito. Mas aqui nos remete a uma paisagem natural? Não, não é mesmo, porque temos aqui construções de uma moradia, temos um prédio aqui atrás, temos outros prédios, muro, calçamento. Então isso, embora existam elementos da natureza, mas o que prevalece são os elementos culturais. Então, o correto é a segunda imagem, um elemento natural de Teresina. Então, criançada, vamos revisar nossa aula. Nós aprendemos o que são paisagens naturais e culturais. Vimos as características de uma paisagem natural e cultural da nossa cidade também, tá? Não é? Então é isso, criançada. Muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigada pela participação. Continuem assim, sempre muito estudiosos. Vocês só têm a ganhar, tá bom? Então, um grande beijo da tia Lana e até a próxima aula.